Quer saber como é feita a gestão dos recursos hídricos de Pelotas? O vídeo de hoje é sobre o Código Ambiental do município. E se tu tens interesse em conhecer os últimos dados sobre os nossos recursos ambientais, fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar passo a passo como acessar o relatório anual da qualidade ambiental. E lá, na sequência, onde conferir exatamente o diagnóstico dos recursos hídricos do município. E ainda, se tu for curioso, como eu fui, também vai poder conferir a lista das pessoas e empresas que foram multadas por desrespeitar as leis ambientais. Seja bem-vindo de volta se tu me acompanhasses nos vídeos da série sobre a história do saneamento em Pelotas. Se tu és novo por aqui, eu sou o Fabiano e esse é o canal Águas da Costa Doce, onde eu pretendo compartilhar tudo o que diz respeito à água aqui na costa do extremo sul do Brasil. Esse é o primeiro vídeo da série sobre a legislação aplicada às águas. E eu começo com a pergunta: é possível falar sobre lei sem ser chato? Esse vai ser o meu desafio nessa série. E o objetivo é que ela seja legal. Isso mesmo. De acordo com o dicionário, a palavra legal significa algo relativo à lei. E a primeira lei que eu vou apresentar nessa série é o Código de Meio Ambiente de Pelotas, acompanhado do relatório anual de qualidade ambiental. E aí tu me pergunta, se esse canal é focado nos recursos hídricos, o que essa lei tem a ver com as águas? As leis nada mais são do que as regras do jogo. E qualquer atividade que envolva os recursos ambientais aqui no município deve obedecer algumas regras que estão nesse código. Mas o que são exatamente os recursos ambientais? De acordo com essa lei, são o ar, o solo, o subsolo, os seres vivos e as águas, superficiais e subterrâneas. Portanto, os recursos hídricos, ou seja, todos os nossos rios, arroios, sangas e lagoas, bem como as águas do subsolo, estão dentro do conjunto dos recursos ambientais. O Código Ambiental de Pelotas estabelece como regra geral que a política ambiental no município deve ser orientada pelo equilíbrio entre o uso e a conservação dos recursos ambientais. E de que maneira isso deve ser feito? Através do licenciamento e da fiscalização das atividades poluidoras. O Código também estabelece que a gestão municipal deve manter os dados sobre a qualidade dos recursos ambientais acessíveis ao público, além de ser responsável por ações de educação ambiental para a conscientização da população. E a gestão municipal também deve agir com a função de punição em casos comprovados de degradação ou dano ambiental. A gestão dos recursos ambientais do município é responsabilidade da SQA, a Secretaria de Qualidade Ambiental. E a política municipal de meio ambiente deve respeitar as leis federais e estaduais, como, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que eu pretendo fazer vídeos sobre todas essas leis aqui no canal, procurando sempre trazer exemplos aplicados aos nossos recursos hídricos. E se tu tiver interesse em conferir, aproveita e te inscreve no canal para saber em primeira mão quando eles saírem. A política ambiental tem dois instrumentos interessantes e importantes, que são o CONPAM e o RAMB. O primeiro, o CONPAM, é o Conselho Municipal de Proteção Ambiental e é composto por representantes de entidades públicas e privadas. Algumas delas, entre as públicas, são Secretaria de Desenvolvimento Rural, SANEP, IFSUL, UFPEL, Embrapa, Emater, Comando Ambiental da Brigada Militar e OAB. Já entre as entidades privadas, ocupam cadeiras no CONPAM representantes da UCPEL, Associação Rural, Sindicato Rural, Sinduscom e Parque Una, entre outros. Já o RAMB é o Relatório Anual da Qualidade Ambiental, que é organizado pelos técnicos da SQA. E o último que temos acesso é o relatório do ano de 2021, que contém um diagnóstico dos recursos ambientais do município e o relato de todas as atividades desempenhadas no ano pela SQA e pelo CONPAM, entre elas licenças concedidas, ações de educação ambiental, fiscalizações, infrações e aplicação de multas, bem como a prestação de contas da Secretaria. E os recursos hídricos, onde entram nisso? São fundamentais para a proteção dos corpos hídricos, bem como de suas nascentes e vertentes, as APPs,
as áreas de preservação permanente. Nesse caso, as matas ciliares ou de galeria. E o nome já diz áreas de preservação, porque não devem sofrer intervenção, exceto para casos definidos em lei, como por exemplo para obras como pontes, estradas ou barragens. Como eu já havia dito, nos próximos vídeos dessa série eu vou abordar o Código Florestal Brasileiro, que é a principal lei que define as APPs. No capítulo 6 do RAMB estão descritos os recursos hídricos de Pelotas. E o relatório traz os resultados do monitoramento mensal dos 4 mananciais da cidade. Lembrando que mananciais são fontes de água que, depois de tratamento adequado, servem ao abastecimento da população. E são eles os arroios Moreira, Pelotas, Quilombo e a barragem Santa Bárbara. Portanto, no RAMB 2021, temos acesso aos dados do monitoramento mensal de 25 parâmetros feitos pelo laboratório do SANEP para cada manancial. Eu escolhi aqui para apresentar e discutir 2 parâmetros, turbidez e oxigênio dissolvido. No meu entendimento, a turbidez, ou seja, o quão turva é uma água, pode ser um indicador de erosão tanto das encostas quanto dos solos da bacia de um manancial, o que pode indicar sinais de conservação ou de degradação dessa bacia. O outro parâmetro, o oxigênio dissolvido, no meu entendimento pode ser um indicador da, entre aspas, saúde de um curso d'água, visto que quando em níveis muito baixos ou na ausência desse elemento, é comum ocorrer uma mortandade de peixes. E caso isso acontecesse, se tu concorda comigo, não seria uma fonte de água saudável para abastecimento da população. Na tabela, eu calculei a média anual para comparação tanto entre os mananciais quanto com o que são considerados níveis aceitáveis desses parâmetros para corpos hídricos da classe 2, de acordo com a resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Inclusive, essa é uma lei fundamental para os recursos hídricos e que terá um vídeo somente para ela aqui no canal. Nele eu vou explicar o que são as classes em que os recursos hídricos podem ser enquadrados, por que os nossos mananciais são considerados classe 2 e se e de que maneira eles podem chegar à classe 1. Fica ligado e não esquece de te inscrever. Voltando, podemos verificar na tabela que tanto para turbidez quanto para oxigênio, os mananciais estão dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA, já que eles apresentaram turbidez menor do que 100 NTU e oxigênio dissolvido maior do que 5 mg por litro. O artigo 18 do Código Ambiental do município aborda uma outra questão importante, tanto para a saúde da população quanto dos recursos hídricos, que é o saneamento básico. O artigo 20 reforça que os sistemas de abastecimento de água deverão adotar o padrão de potabilidade do Ministério da Saúde, que é a Portaria Consolidação número 5 de 2017, e que define os requisitos mínimos para que uma água seja considerada potável. Mais um parênteses aqui, eu pretendo fazer um vídeo só sobre a Portaria número 5, onde eu vou explicar o que significa dizer e quais características uma água tem que ter para ser considerada potável. No artigo 22, aborda a questão dos esgotos sanitários. O que não é novidade para ninguém é que esse é o maior problema ambiental do nosso município e que, além do impacto negativo na saúde da população, impacta também os nossos recursos hídricos. O Código determina que os esgotos deverão ser coletados, tratados e receber destinação final adequada, sendo vedado o lançamento a céu aberto ou na rede pluvial de esgoto in natura, ou seja, sem tratamento. Se tu assistiu o 4º vídeo sobre a história do saneamento em Pelotas, deve lembrar que lá, no final daquele vídeo, eu trouxe os dados atuais e que não são muito bons, além de uma projeção para um futuro próximo sobre a situação da coleta e do tratamento de esgotos na cidade. Para quem quiser assistir, eu vou deixar o link logo abaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui. E o artigo 26 diz que é expressamente proibido o descarte de lixo em locais impróprios, seja na área urbana ou rural, o que inclui também o descarte em águas superficiais ou na rede pluvial. No entanto, em um passeio rápido pela cidade, podemos notar que essa exigência está longe de ser cumprida. E as punições, como funcionam? Os artigos 7º e 8º fazem a primeira referência à poluição e ao dano ambiental. Ali é estabelecido que quem exerce atividade potencialmente poluidora
seja pessoa física ou jurídica, pública ou privada, é responsável pelo tratamento e destino final dos resíduos, efluentes e emissões. Lembrando que no âmbito da química ambiental, em tese, resíduos são sólidos, efluentes líquidos e emissões vapores ou gases. Como eu falei no início do vídeo, compete à SQA a fiscalização e, em caso de infração comprovada, a autuação da pessoa ou empresa poluidora ou que produziu o dano ambiental. Depois de notificados, os autuados podem se defender recorrendo ao CONPAN, que é quem julgará o recurso. Então agora nós vamos fazer junto aqui o procedimento para acessar o relatório anual de qualidade ambiental. Ele pode ser acessado pela página pelotas.com, mas eu achei bem mais fácil acessar pelo Google. Então vamos digitar aqui Pelotas RAMB 2021. Já no primeiro resultado podemos ter acesso ao documento. Se tu tiver no celular, eu creio que tenha que fazer download antes. Então aqui já o índice sumário do documento. E se a gente quiser ir direto para os recursos hídricos, vamos para a página 24, onde nós vamos ter o item 6, recursos hídricos. Vai falar ali sobre enquadramentos e aqui os resultados do monitoramento dos mananciais. Breira, a planilha Pelotas, Quilombo e Santa Bárbara. Como eu falei no início do vídeo, se tu for curioso e quiser conhecer, saber, né, sobre as pessoas e empresas que foram multadas em 2021, a partir da página 84